Olá a todos, é um prazer estar aqui. Meu nome é Emanuel Santana, da Adapt Educação, e o nosso tema hoje é fundamental, né? Como gerenciar a sala de aula de forma inclusiva, focando em estratégias práticas de comportamento e aprendizagem. Eu vou compartilhar aqui minha tela já para a gente iniciar. Eu quero começar convidando vocês a imaginar uma cena que eu tenho certeza que muitos devem conhecer. Imagine o João, né, que é um aluno aí do quarto ano, de repente, sem aviso, a sala vira um caos. Ele grita, joga o material no chão, e a professora já tentou de tudo. Conversou, mudou ele de lugar, ofereceu recompensas, aplicou consequências, mas o comportamento parece invencível. Ela se sente esgotada, impotente e às vezes questiona a sua própria capacidade. Essa sensação de beco sem saída é um dos maiores desafios da educação hoje, né? E a boa notícia é que a ciência do comportamento nos traz uma nova luz. O problema não está nas nossas tentativas, mas na pergunta que a gente está fazendo. A questão fundamental não é o que há de errado com o aluno, com o João. Então a gente tem que sair do que para o porquê, né? Mas sim o porquê ele está agindo assim. Essa pequena mudança, né, de pergunta é o ponto de partida para uma transformação completa. E a história clássica que nos ajuda a entender isso é da Hannah Rudolph, né? Fazendo aí uma metáfora. À primeira vista, o problema de Rudolph era o nariz vermelho que distraía ele, enfim. Mas o verdadeiro problema da história não era o nariz, era o nevoeiro. Nevoeiro denso na noite de Natal, e o nariz, que parecia ser um problema, tornou-se a solução, né? Então, em nossas salas de aula, o nariz vermelho é o que a gente chama de comportamento interferente, que o pessoal conhece como comportamento desafiador ou birra, né? Que é o grito, choro, agitação, jogar material no chão, atirar material. Então, a gente está falando de comportamento interferente, mas tem os comportamentos interferentes graves, que é o bater, se bater, bater a cabeça na parede. E tem, além dos comportamentos interferentes graves, tem as crises, que é totalmente diferente de comportamento interferente, porque ela não é uma birra, ele não quer nada ali. Então, mas hoje a gente vai focar aqui na sala de discussão, tem muito assunto. Então, nosso problema maior, nosso nevoeiro, é a incompreensão sobre a função daquele comportamento que ele teve. O verdadeiro problema não é o comportamento em si, mas não saber por que ele acontece. Isso é que nos deixa confusos, né? Então, o nosso objetivo hoje aqui é oferecer uma lente para vocês poderem navegar nesse nevoeiro. Então, a gente vai explorar 4 pilares fundamentais, né? Então, a organização de uma sala de aula regulada e universal, entender o comportamento com a lente funcional, né, ABC, e o poder do reforço, né, para ensinar novas habilidades e construir uma rede de apoio colaborativa, onde tudo começa aí com o ambiente. Então, esses são os 4 pontos que a gente vai trabalhar hoje. Então, quando nós falamos de comportamento, o nosso instinto é reagir ao que acontece depois, né, do comportamento interferente, a consequência, né? Então, a pessoa teve um comportamento de gritar, e aí eu vou agir depois. Então, na verdade, o nosso foco aqui e o convite que eu quero fazer para vocês, que a gente quer propor hoje, é inverter essa lógica. A gente vai focar 90% da nossa energia nos antecedentes, naquilo que acontece antes do comportamento. Ou seja, a gente vai ter uma atitude cada vez mais proativa e não reativa, né? E para isso a gente vai contar com a ajuda do design universal de aprendizagem, né? Muito dos comportamentos desafiadores são, na verdade, estratégias de enfrentamento de um aluno desregulado, tentando lidar aí com a imprevisibilidade. Então, criar um ambiente estruturado
é um princípio do design universal de aprendizagem, né? Do DUA. Isso significa que um ambiente previsível não é só para alguns, beneficia todos os alunos. Então, o nosso foco é em todos os alunos e não somente naqueles alunos neurodivergentes com necessidades especiais. Então, a gente vai falar do aluno superdotado até o aluno ansioso, o DUA serve para todos. Então, e como que a gente cria isso, né? A gente vai apresentar aqui agora 3 ferramentas universais que eu selecionei para a gente falar nesse tempo que a gente tem aqui. Então, a primeira delas, né, a primeira ferramenta é você trabalhar com regras claras e ensinar essas regras, né? Então, o primeiro ponto é poucas regras. Então, a gente pode trabalhar com 3 ou 5. Vocês estão vendo que eu trouxe aqui somente 3, né? Então, formuladas de maneira positiva. Então, ao invés de falar não bata no colega, a gente vai falar mantenha as mãos para você, né? Então, mantenha as mãos para você assim, ou mantenha as mãos para você. Então, eu não vou usar o não, porque muitas vezes a gente fala, menino, não sobe aí. Ele só entende o sobe aí, né? Não bata, aí ele vai entender bata, porque a gente tem uma maneira de anular o não. E o mais importante, né, que essas regras não são apenas afixadas aí na parede, né? Então elas são ensinadas, elas precisam ser ensinadas, modeladas e praticadas da mesma maneira que a gente ensina matemática, né? Então com a mesma fazendo atividade, exercício de fixação, né? É um ensino. E o segundo, né, a segunda ferramenta são as rotinas visuais. Um quadro de rotina, né, ele oferece muita previsibilidade para o aluno, né? E aí ele responde uma pergunta silenciosa que esse aluno tem, né? O que vem depois? O que vai acontecer? Então ele começa a criar essa ansiedade. Então você ter lá o primeiro, segundo, está aqui a rotina escolar. E a gente tem vários recursos, né, de rotinas visuais, calendários, cartões, tem o mapa de contingência, que é muito interessante. Então, a gente tem aí um suporte da análise do comportamento bem robusto para o desenho universal de aprendizagem, né? Essa rotina visual, ela ajuda o aluno a se regular no tempo e no espaço e vai diminuir drasticamente a ansiedade dele. Vamos para a terceira ferramenta, né? Que são as transições estruturadas. Então, quando a gente vai passar de uma atividade para outra, né, a gente precisa sinalizar, porque quando a gente interrompe uma atividade que está sendo, mesmo que ela não seja prazerosa, mas que ela já é um universo conhecido, a incerteza de mudança é muito alta para os alunos. Então, a ideia é que a gente dê uma previsibilidade. Mesmo que se não tiver um timer, nada, com a própria mão, a gente pode dar essa previsibilidade, né? Quando a gente vai passar de uma atividade para outra, né? Ou quando vai terminar a aula, ou quando vai iniciar o intervalo. 5 minutos antes é um bom tempo, né, para a gente começar a fazer isso. Isso vai prevenir muito dos comportamentos interferentes. Tem uma estatística que boa parte dos comportamentos interferentes, eles acontecem nesses momentos de transição. Então, sinalizar essas transições aí com um timer visual, com a música, ou um aviso verbal, é interessante. Ó, em 5 minutos, a gente vai guardar o material, porque vai encerrar a aula, né? Porque isso vai preparando o cérebro para essa mudança. E aí a organização do ambiente não é sobre o controle, né? Mas é sobre criar uma segurança psicológica para ele. Então, quando a gente vai estruturar esses ambientes de forma eficaz, é uma das competências essenciais que, por exemplo, a gente desenvolve aqui nas escolas parceiras, no nosso programa Superaba, porque a gente sabe que um ambiente seguro é a base para toda aprendizagem florescer. Então, a gente faz questão de manter isso, né? Ah, Mesmo quando tem um ambiente preparado e regulado, como a sala de aula,
os comportamentos interferentes podem acontecer. E aí? E se esses comportamentos interferentes acontecerem, né? Isso vai levar a gente para o nosso segundo pilar aqui, né? Que é a análise funcional. E a gente usar a lente funcional, a gente, na verdade, não tem um ambiente muito controlado para fazer a análise, a gente acaba fazendo uma avaliação funcional. Comportamento interferente aconteceu, né, e aí ele ocorreu, parece caótico, mas raramente ele é. Todo comportamento, ele serve a um propósito. Então, é muito comum, assim, a gente ouvir dos professores a frase: "Não, mas do nada ele..." Não, não existe do nada, né? Sempre tem um propósito, né? Funciona para alguma coisa para o aluno. Geralmente ele está buscando duas coisas: ou obter algo ou evitar algo. Então ele quer ou ele não quer. Então basicamente é o que ele busca aí com esse comportamento. E tem 4 funções, né? O comportamento tem a função sensorial, né? Então eu quero experimentar uma sensação sensorial, quero me regular, ou não, eu não quero ter essa sensação. Eu quero fugir, né, de uma atividade, que é esquiva de demanda. Então, eu posso querer não fazer uma atividade, e eu posso querer um item, né, ou uma experiência. Ou simplesmente eu posso querer atenção, ou eu posso não querer atenção, né? Então, basicamente, aqui eu coloquei nessa sequência porque forma uma palavra chamada seta, que fica bacana para a gente lembrar. Mas e aí, como é que a gente descobre a função do comportamento? Bom, a gente usa uma ferramenta de investigação da análise do comportamento, que é o ABC, né? Que é o antecedente, o comportamento, né? Que é a resposta a esse antecedente, a consequência, e essa setinha que vocês estão vendo embaixo justamente dizendo que a consequência é o que mantém esse comportamento ou não mantém esse comportamento. Então, o modelo ABC é a nossa lupa, né? O antecedente é o que acontece imediatamente antes, a resposta é o comportamento, né? Que é qual é a ação que a gente consegue observar, e a consequência é o que acontece imediatamente depois, né? O que mantém esse comportamento. Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Que é um exemplo de fuga de demanda, né? Então, eu coloquei aqui A, B e C, o que a professora fez, e a resposta do aluno, e o que mantém esse comportamento. Então, vamos lá. A professora foi lá e entregou uma atividade de escrita. Estava tendo uma atividade em grupo, ela entregou para esse grupo uma atividade de escrita. Aí o aluno pegou e rasgou o papel. Um aluno neurodivergente que estava lá, pegou e rasgou o papel. Aí o aluno é enviado para a sala do pensamento, para se acalmar. E aí, qual que é a consequência para ele, né? Ele conseguiu escapar da atividade, né? Ele não está fazendo atividade mais com o grupo. Então, ele já está lá no espaço da calma, ou ele saiu da sala. Então, esse comportamento dele, provavelmente, foi por fuga de demanda. E isso muda tudo, porque na medida que porque uma vez que eu entendo por que a fuga, nós podemos aí parar de apenas reagir e começar a ensinar uma nova habilidade para ele. Então, a gente poderia ensinar ele pedindo uma pausa, né? E aí isso vai para o nosso terceiro pilar, né? Que é, se a avaliação funcional é o diagnóstico, o reforço é a nossa principal ferramenta de ensino. E reforço não é suborno, reforço, reforçar quer dizer manter um comportamento ou redirecionar para um comportamento desejável para aquele aluno. Não é subornar. É um processo que faz com que o comportamento tenha mais chance de acontecer no futuro. É uma motivação para esse comportamento acontecer. A gente tem 2 tipos aí de reforço positivo, né? Então, que é o reforço, aliás, tem o reforço positivo e o reforço negativo.
E aqui positivo e negativo não tem a ver com uma questão aí pejorativa de positivo bom ou negativo mal, mas sim de adição, né? Então, positivo eu estou adicionando, negativo eu estou retirando. Então, estou adicionando algo. Ah, parabéns, poxa, você fez toda a atividade. Olha, você vai ganhar um tempo livre agora, né? Porque você já terminou sua atividade. Então, isso é um reforço positivo. O negativo, ele não é uma punição, né? É quando a gente remove algo que é indesejável, né? Ah, quer ver? É tirar um sapato apertado, eu estou tirando o sapato, é um reforço positivo, porque eu sinto uma sensação de alívio. Ou quando a gente coloca o cinto de segurança, né, e para aquele barulho irritante do carro. Então, eu estou sendo reforçado negativamente, porque eu estou criando a sensação de alívio. Mas isso modelou o meu comportamento, porque tinha um barulho, um estímulo aversivo que a indústria utiliza para a fabricação dos carros, e eu fui lá, coloquei o cinto, então modelei esse comportamento, o barulho parou. Então, o comportamento de colocar o cinto, ele aumenta porque ele remove esse som irritante. Em uma sala de aula, né, a gente pode sim usar reforço negativo, é difícil, mas é possível. Então, um aluno, por exemplo, que ele aprende a pedir ajuda para remover uma sensação de frustração com a tarefa, é muito poderoso, porque agora ele já sabe pedir ajuda, ele não vai mais se sentir frustrado. Então, a gente já está ajudando ele. Tá? Isso é muito poderoso. Então, a gente pode, e aí a principal estratégia para isso é o DRA, que é o reforço diferencial. Então, vamos juntos aí. Vamos, para ensinar esse caminho certo para o aluno alcançar a mesma função do comportamento inadequado. Por exemplo, ele, voltando para aquele exemplo, que ele rasga o papel e tem esse comportamento inadequado, e aí ele para de fazer atividade. Então, o comportamento alternativo, a ideia é muito simples, né? Tornar o comportamento adequado mais eficiente que o inadequado. Então, vamos aqui para um exemplo, né? Uma aluna, ela grita na sala de aula para chamar a professora. Dá o grito. Então, quando a gente ensina a aluna a levantar a mão, e é muito melhor para ela levantar a mão do que ela gritar, né? Então, o comportamento de grito, ele precisa ser ignorado pelo professor. É difícil, né? E, aliás, quando a gente começa a ignorar um comportamento, a extinção do comportamento, a chance dele acontecer não diminui, pelo contrário, aumenta. Por isso que a gente precisa fazer a extinção junto com o DRA, que é um reforço diferencial alternativo. Então, a gente precisa ensinar ela a levantar a mão, e aí, depois que ela levanta a mão, eu tenho que dar atenção, gente, imediatamente. O reforço, ele funciona muito melhor quando a gente dá a ele imediatamente após a ação ter acontecido. Então, eu não posso falar, não, daqui a pouquinho eu vou aí. Não, se ela levantou a mão e é uma aluna que grita, eu preciso ir lá imediatamente. Tá? Porque ela aprende que levantar a mão é mais eficiente que gritar, e para mim isso é um baita ganho. Né? E aí, o processo de ensinar essas alternativas se chama treinamento de comunicação funcional, né, que é o FCT. E a gente também a gente usou ele com uma aluna oralizada, né, que ela é vocal, ou seja, ela é falante. Agora a gente pode usar ele também com alunos não falantes, né, com alunos não oralizados. Então, usando ferramentas aí de comunicação aumentativa e alternativa, né, CAA, que é com cartões ou mesmo gestos, né? Então, dá sim para a gente fazer o uso do DRA. Então, vamos voltar aquele aluno lá que rasgou o papel. Né? Então, a função é fuga. Então, a gente vai ensinar ele a usar um cartão de pausa, né? Eu preciso de uma pausa. Quando, ao invés dele rasgar o papel, ou quando ele rasgar o papel novamente, a tarefa vai permanecer, ele não vai ter a pausa que ele quer com esse comportamento.
ele precisa entregar o cartão. Mas notem que eu preciso fazer esse ensino para ele, né, dele entregar o cartão. E aí sim, quando ele entrega o cartão, a professora concede imediatamente, por exemplo, uma pausa de 2 minutos. Então, ele ganhou a pausa porque ele entregou o cartão. Ele entende que o cartão é muito mais efetivo, né? Ele aprendeu uma maneira funcional e digna de atingir o mesmo objetivo que ele tinha lá rasgando o papel. A gente fez uma ficha, né, uma prancha de comunicação aumentativa alternativa aqui na ADAPT, especialmente para a escola, essa que vocês estão vendo aí. Então, a gente sempre fica muito preocupado porque aplicar essas estratégias exige prática, né, consistência e apoio. Ah, e é por isso que a gente acredita no modelo da supervisão, para acompanhar professores semanalmente, ajudando eles a ajustarem essas técnicas na prática do dia a dia, né, garantindo que a teoria, né, ela se transforme em sucesso real na sala de aula. Mas essa transformação não vai acontecer isoladamente ou sozinho, né? Os professores eles precisam, que é o nosso próximo tópico, de um ecossistema aí de apoio, né? Que é o nosso último pilar aqui da palestra. Né? O ecossistema de apoio é importante porque nenhum professor deve fazer isso sozinho. A inclusão de sucesso é fruto de uma responsabilidade compartilhada de muitas mãos aí envolvidas, né? Envolve uma parceria com a escola e família, né? Os pais são especialistas nesses filhos. Também a equipe multidisciplinar, né? Precisa estar falando a mesma língua, né? Então, receber talvez aí uma visita da psicóloga, da fono, para a gente conseguir ampliar o nosso poder de ação em sala de aula. E os auxiliares também são muito importantes. Outro ponto, né, aproveitando que a gente está falando desse assunto, e eu quero me dirigir aos gestores e coordenadores. Vocês são os arquitetos desse ecossistema, né? O sucesso dessa equipe depende de 3 ações-chave. Então, a gente precisa garantir tempo para ter esse planejamento colaborativo, é preciso investir em formação continuada, de qualidade. Isso é estratégia, gente, de retenção de talentos e redução de burnout desse time de professores. E é preciso promover uma cultura de abertura, né? Porque muitas vezes o professor não tem a segurança psicológica para poder pedir ajuda. Então é preciso ter de alguma maneira uma cultura que a vulnerabilidade ou que, poxa, não sei o que fazer. E ele pode pedir ajuda agora sem ter medo de julgamento, né? Então é um pedido que eu queria fazer aqui para os gestores, aproveitando aqui essa ocasião, então está feito aqui, né? Muitas escolas hoje, né, investem em inovações incríveis, né, bilinguismo, robótica, tecnologia, mas às vezes essas inovações não atingem o seu potencial, porque uma parte dos alunos não consegue acessar essas, porque eles estão desregulados, estão ansiosos, estão desregulados emocionalmente. E aqui na ADAPT a gente se posiciona ensinar a regulação da ansiedade, né? Então a gente, por exemplo, acredita que ensinar regulação da ansiedade é tão fundamental quanto ensinar álgebra. E a gente se posiciona não como só mais um programa, né? Então a gente entende que nós construímos a fundação para a aprendizagem, porque uma pessoa regulada, com regulação emocional, uma pessoa que não está ansiosa, ela está pronta para aprender, e isso é muito importante. Então, um ponto que eu gostaria de trazer para vocês, né, que a gente possa garantir que todos os alunos vão se beneficiar de todas as outras inovações que a escola oferece. A gente vê que nossa experiência aqui no Superaba, capacitando equipes com supervisão semanal, tem sido
muito benéfica, né? Porque a gente vê quem está lá na trincheira, e aí a gente resolvendo o problema no dia a dia, no chão da sala de aula, e isso acaba tornando cada outro investimento educacional muito mais eficaz para cada aluno ali. Então, basicamente assim, trabalhar com a base, né, com o alicerce, isso é muito importante. Nós chegamos aqui ao final, né, da nossa jornada, né, eu quero muito mais bater um papo, interagir com vocês, mas se eu pudesse deixar com vocês 3 ideias centrais, seriam estas. Mude a lente, né, então pergunte por quê, né, por que da função do comportamento, não o que há de errado. Ensine habilidades, né, nosso papel é ensinar comunicação e regulação, não apenas suprimir os comportamentos. E construir em conjunto, né? O sucesso não é um ato solo, é algo compartilhado aí com várias pessoas da equipe, né? Então, são as 3 coisas que eu queria frisar aqui, que vocês lembrassem. Então, eu agradeço imensamente, né, a atenção de vocês, né? A educação inclusiva é uma jornada e eu espero hoje a gente poder ter iluminado um pouco mais o caminho. Então, muito obrigado. E aí agora vamos para as perguntas, né?